Jesus. Ah, Senhor Jesus. Oi, gente. Vamos só esperar as pessoas chegarem. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Bom, eu acho que a gente já pode começar. Então, gente, primeiro eu gostaria de falar que hoje tem uma pessoa nos bastidores aqui comigo, que é a Késia. Oi, gente. Pra quem não sabe, ela é minha irmã. E hoje a gente vai falar como ser um jovem útil ao Senhor nos tempos de hoje. Por que esse tema? Porque muitas vezes a gente pensa, ai, eu não sou útil para nada, o que eu vou fazer agora? Mas hoje eu convidei o irmão Lucas ABC para participar dessa live e nos contar um pouco como podemos ser útil. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Oi, irmão, tudo bem? Fala Keren, fala Késia, fala galera, como é que vocês estão? Bom demais? Amém, irmão? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Me ouvem bem aí? Eu escuto bem aqui. Então beleza. Então, irmão, gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Meu nome é Lucas ABC, tenho, nossa, quantos anos? Eu tenho 30 anos, caramba, eu ia falar 20 e poucos, eu tenho 30 já. Tenho 30 anos, sou casado há quase 4 anos. Espera só um pouquinho. Ô, plateia! Só conversando aqui com a plateia aqui da família aqui, que eu não estava conseguindo ouvir. Eles estão ouvindo a live e aí eu fico ouvindo eu mesmo, entendeu? Aí dá um negócio. Entendo. Então, meu nome é Lucas ABC, eu tenho 30 anos, sou casado há quase 4 anos. Inacreditavelmente, sou rápido pra caramba. Nasci na vida da igreja e, por enquanto, é só. Quem sabe? Quem sabe logo, logo surge mais coisas aí. Pois é, irmão. E você vai falar sobre utilidade, né? Então, eu quero saber o que é ser útil ao Senhor. Pra galera que já conhece meu conteúdo, sabe que normalmente eu respondo com outras perguntas. Normalmente, tem algumas pessoas que até que vão conversar comigo que ficam até irritadas, sabia? Assim, pergunta um negócio pra mim, eu pergunto de volta. Então eu pergunto para você, Kellen, por exemplo. O que seria, por exemplo, se eu quiser, para eu ser útil para Kellen, o que eu teria que fazer para ser útil para Kellen, por exemplo? Fazer o que eu gosto? Não sei. Gostei da sua resposta. Então, para ser útil para o Senhor, eu preciso saber o que ele gosta. Preciso saber o que ele quer. Preciso saber o que ele precisa. Então, o primeiro passo e eu digo que eu gosto de responder com outras perguntas para fugir da resposta pronta, sabe? Normalmente a gente tem um monte de resposta pronta para as coisas, assim, do tipo, algumas frases, alguns termos meio prontos, assim, a gente perde a essência das coisas. E eu acho que as coisas normalmente são mais simples do que a gente imagina. Então, o que é ser útil para o Senhor? É fazer o que ele gosta, fazer o que ele quer. Entende? É simples assim. Só que aí tem uma coisa que antes de entrar eu estava pensando assim, né? Por que a gente tem essa pira, a gente tem essa pilha de ser útil para o Senhor?
Por que que a gente quer ser útil para o Senhor? Assim, da onde que veio esse desejo? Por que querem? Por que, por exemplo, quer ser útil para o Senhor? Para o Senhor me amar mais, para mim estar sempre com Errado! Ele, para mim... Está errado! Isso está errado! Ó, até caiu o celular aqui, ó. Entendeu? Então, esse é um negócio que se a gente não resolve, não vai para frente. Eu preciso ser útil para Deus me amar mais. Impossível. Por exemplo, os meus pais estão aqui em casa hoje, né? Eles que estavam na plateia aqui, estão jantando aqui enquanto eu tô aqui, né? Não tem o que eu tava pensando exatamente nisso antes de entrar, Kelly. Hoje eu sou casado há algum tempo, hoje eu trabalho, hoje eu que pago minhas contas aqui de casa, não sei o que, tal. Por muito tempo, quem pagou minhas contas foi eles, certo? Eu não sei que fase da vida que você tá, mas eu tava por muito tempo da minha vida, foi meus pais que pagaram minhas contas. Desculpa, quantos anos você tem mesmo? 15. 15. Você tá nessa fase ainda, então, do pai pagar a conta, é isso? Yes. Ah, então beleza. Então, eu passei mais parte da minha vida com eles pagando minha conta do que eu pagando minhas próprias contas. Ainda tá assim. Uma hora eu vou equilibrar a conta. Mas, então hoje eu pago minhas contas. Hoje eu tenho meu trabalho, hoje eu sustento a minha casa, eu e minha esposa, né, e tal. E por causa disso, hoje eu tenho condições de ajudar eles com algumas coisas. Certo? Hoje, em algum momento, eu já dei algum tipo de ajuda e tal, ou pude presentear, pude proporcionar momentos legais, né? Quem me acompanha sabe da história da picanha, né? Quando eu quis fazer um churrasco mais legal aqui em casa para eles. Hoje eu tenho essa possibilidade. Só que é o seguinte, eles não me amam mais ou menos por causa disso. Pelo contrário, meu pai tá ouvindo as paradas que eu tô falando aqui, tá comentando. Meu pai, por exemplo, ele acha ruim quando eu ajudo eles, assim. Entendeu? Ele não me ama mais ou menos por causa disso. Então, não tem o que eu faça para que eles me amem mais ou menos. Eles já fizeram tudo. Entendeu? Eles me amam porque eu sou filho deles. Antes de eu fazer qualquer coisa, eles já me amaram. Então, se a nossa vontade de ser útil para o Senhor é baseado em eu quero que ele me ame mais, a gente vai ser ou eternamente frustrado, porque a gente sempre vai estar com a sensação de dívida, ou a gente vai ficar orgulhoso, porque se eu recebi foi porque eu fiz alguma coisa. Ah, Deus me ama por quê? Porque eu sou melhor que a Karen, eu faço mais coisas que a Karen, então ele me ama mais e tal. Entendeu? Então, eu acho que assim, é muito importante a gente entender essa lógica. É muito importante, é muito importante. Por exemplo, você lembra da história do filho pródigo? Sim, lembro. Me conta então, vai. Quero ouvir nas tuas palavras. Bom, né? Pois é, não sei de nada, mas eu vou tentar falar o que eu lembro. A Vai lá. história do filho pródigo é que o pai dele sempre cuidou dele e tal, mas aí ele ficou rico, né? E aí em vez dele investir nas coisas do pai, ele procurou ir para o mundo e aí ele gastou o dinheiro dele todo e depois ele voltou para casa dele, mas aí ele comeu lavagem de porcos porque pensava que o pai dele nunca ia aceitar ele de volta. Mas aí Uhum. ele voltou e o pai dele aceitou ele mesmo na condição que ele estava, sujo, pecador. E aí? Depois, o que acontece? E aí ele faz uma comida lá, o pai dele faz um cordeiro para Uhum. ele e o irmão dele fica com raiva, mas depois o pai dele explica para ele o porquê. Por que que o irmão dele ficou com raiva? Certamente foi inveja, porque ele sempre esteve com o pai dele, ajudando o pai dele, enquanto o irmão dele fazia só coisas ruins. Porque ele achava que ele era o que o pai queria é que ele fosse útil. E que o que ele recebia do pai era baseado na utilidade.
E aí ele sentia que ele era muito útil e recebia pouco, que ele fazia muito e recebia pouco. E esse é o risco que a gente corre. Posso te falar? Que você é meio nova ainda, assim, né? Acho que daqui a um tempo você vai entender essas paradas. Tem coisa que você faz esperando o retorno, certo? Por exemplo, você está estudando, não tá? Tá? Sim? Sim, Tá na escola? sim. Tá. Que série que você tá? Tô no primeiro. Tá. Por exemplo, me fala o que você está aprendendo em matemática. Estou aprendendo números racionais, irracionais, conjunto Tá. numérico. Show de bola, show de bola. Por que que você gasta tempo aprendendo números irracionais? Para mim ser algo na vida depois. Tá. Em que momento da vida você acha que você vai usar o que é número irracional? Aí você me pegou, né? Porque eu tô pensando assim, mais ou menos, eu acho que tudo envolve matemática. Eu acho que dificilmente é esse caso específico. Mas você falou assim, ó, eu tô fazendo para ser alguém na vida. Porque você tá entendendo que você precisa aprender isso para passar na prova e não sei o que, tá. Eu não sei se você gosta. Matemática é uma parada que você gosta ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, beleza. Você aceita aprender, investir tempo numa parada que você não gosta porque você entende que aquilo vai te trazer um retorno. É isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você investe porque você sabe que isso vai te retornar. Ó, eu tô fazendo uma parada aqui porque eu sei que daqui a um tempo isso que eu estou estudando vai me retornar em algo útil, sei lá, vai me fazer passar nas provas, vai me fazer ir pro vestibular, depois vai me fazer ter um trabalho e tudo mais. Ok? Normalmente é isso que a galera pensa. Eu discordo um pouco, mas isso aqui é papo para outra. É, é outra live essa. Mas é isso. Você investe esperando o retorno. Nenhum pai pensa isso pro filho. Tá entendendo? Você já viu? Você mora com seu pai e com a sua mãe. Sim. Você já achou a caderneta deles? A planilha? Não. Plano seus gastos? Não. Ó, você já custou com 15 anos, você já custou um tanto, tá? Você já calculou quanto você custou com 15 anos? Não. Olha, não calcula não, tá? Mas Tá pode bom. ter certeza que esse cálculo não existe. Porque nenhum pai cria um filho pensando em retorno. Só que na nossa cabeça, Deus é isso. Ele investe esperando retorno, mas Deus é essencialmente pai. E o que, que um pai quer? Relacionamento. Um pai quer relacionamento. Entende? Então, quando você falou na parábola do filho pródigo, o filho pródigo foi lá, pegou todo o dinheiro do pai, gastou tudo. O que, que ele falou? Ixi, agora eu tenho que compensar. Então eu vou lá e vou virar escravo. Para compensar o que eu fiz. Aí ele chegou lá e falou assim: olha, pai, eu pequei contra o céu e diante do Senhor. Eu falei, é verdade. Ele vai falar, já não sou digno de ser chamado seu filho. A terceira frase era: trata-me como um dos seus trabalhadores. Nem deu tempo. Nem deu tempo dele falar: trata-me como um dos seus trabalhadores. Porque antes dele falar, ele falou assim: os escravos, os servos, vão lá, dá a melhor roupa para ele, dá a melhor, bota a sandália no pé dele, mata lá o boi, nós vamos fazer festa para esse menino aqui. O que ele fez para merecer isso? Nada. Aí o que o outro pensou? Eu fiz tudo e não recebi nada. Aí o pai falou assim: ixi, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Tudo que é meu já é seu. Você não precisa ficar fazendo coisa para receber de volta. 1 Coríntios 11. Quem primeiro deu para Deus para que venha receber de volta. Entendeu? Então, Kelly, antes da gente pensar, para responder essa pergunta de o que é ser útil, a gente tem quem é Deus. Deus é nosso Pai.
Quer ver outra história de filho mais de dois irmãos? Quer ver outra? Que complementa Pode- essa? Marta e Maria. Duas irmãs. Já viu essa história na Bíblia? Sim. Então pensa, Jesus foi na casa delas. Ok? Eu vou falar de uma pessoa X, tá? Vou falar de uma pessoa X. Não estou falando de ninguém por aqui. Mas eu conheço pessoas X do sexo feminino que assim, ó, quando eu ia receber gente em casa, quando vai receber gente em casa, quer que tudo esteja um brinco. Virava assim um ser arrumador, assim, entrava um negócio assim que queria arrumar tudo, queria que tudo tivesse perfeito, queria que tudo tal. Para receber qualquer pessoa. Conheço gente assim. Ouvi falar. Tá? Você já ouviu falar de gente assim também? Tem gente assim por aí também? Já ouvi falar. Já ouviu falar. Não é ninguém que a gente conhece, mas a gente já ouviu falar de gente que é assim, né? Agora imagina se é Jesus que vai na sua casa. Como é que você ia ficar? Foi o que Marta fez. Marta estava lá tentando agradar. Quer mais um copo d'água? Quer isso? Quer aquilo? E aí, tá tudo bem? Não, viu? Limpa esse negócio aqui. Não, 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 não. Limpa esse copo. Pelo amor de Deus. E tal. E correndo, 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 correndo. E a irmã dela lá sentadinha, escutando. Escutando. Aí Marta, naquela correria, 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 falou: Ô Jesus, você não tá te incomodando, não? Eu fazendo tudo e minha irmã não fazendo nada? Ele falou: Ô Marta, Marta, pô, mas você tá correndo atrás de tanta coisa, mas eu só queria uma. E ela escolheu a boa parte. Então, lembra do começo da conversa? Lembra? Mais ou menos. Se eu quisesse ser útil para você, eu precisava descobrir o que você gosta, não é? Sim. Preciso descobrir o que você quer, não é? O que Jesus quer? Jesus falou: Olha, eu queria só alguém para me ouvir aqui. Eu queria só alguém para a gente ficar junto. Então, em essência, então eu vou começar daqui, tá? Respondendo a tua pergunta. Em essência, o que Deus quer, o que Jesus quer é relacionamento. A nossa utilidade vem em primeiro lugar da gente se relacionar e entender quem ele é, o que ele gosta, ficar com ele, ter intimidade com ele. E a partir daí é que a gente começa a fazer coisas. E como podemos ser útil ao Senhor? Desse jeito. Primeiro precisa conhecer. Se eu quisesse ser útil para Keren, eu ia ter que gastar um tempo. Por exemplo, o senhor falou que sua irmã está aí, não tá? Sim. Por exemplo, quem tem mais chance de ser útil para você, de te agradar, de fazer algo que você gosta? Eu ou sua irmã? Minha irmã. Por quê? Porque ela me conhece mais. Por que que ela te conhece mais do que eu? Ai. Porque ela é minha irmã, ela tem intimidade comigo, ela vive o dia todo comigo. Faz quanto tempo que ela é sua irmã? Há 15 anos. Então, pois é. Ela passou bem mais tempo com você do que eu. A gente está conversando há 15 minutos. É incomparável. Então, quanto mais você passa tempo com Jesus, mais você conhece ele. Quanto mais você conhece ele, mais você tem chance de fazer o que agrada a ele. Viu? É mais simples do que a gente imagina, não é? A É. gente não fica criando um monte de teoria assim, não. Eu preciso achar aqui a lógica da parada. É muito mais simples, gente. É ou não é? É. Você já tinha pensado dessa forma ou não? Não, não tinha pensado dessa forma. Você também fica esperando a fórmula mágica? Você achou que eu ia vir aqui dar fórmula mágica, não achou? Mais ou menos. Os 3 passos para ser útil para o Senhor. A gente fica o tempo todo esperando isso, né? Não, você deve. Mas, cara, tem que passar tempo. Não tem como. Não tem como. Ele fez a gente para isso. Ele é nosso pai. Ele quer a gente. Ele quer a gente. O que mais Deus quer é a gente. Não é o que a gente faz por ele. Ele quer a gente. Quer você.
não o que você faz. E também, porque, tipo, eu não me sinto útil pra nada. E agora? Você percebe como quando a gente resolve a raiz, o resto fica mais fácil? Eu posso Sim, citar perguntas e falar assim, nossa, isso aqui já respondeu, isso aqui já respondeu, isso aqui já... É ou não é? Então, da onde que é o vem que? essa sensação? Travou? Hã? Travou Travou? o que você disse? Então vamos lá. Você percebe que quando a gente trata da raiz, o resto fica mais fácil? Sim, Então, por exemplo, eu vi até que o seu, a hora que você leu essa pergunta, falou assim, ixi, já não faz mais tanto sentido assim. Porque essa sensação de que eu não sirvo para nada é baseado naquela sensação de que eu tenho que fazer coisas. Como a gente acha que é questão de fazer coisas, aí eu fico comparando o que eu faço com o que você faz. E aí ou eu me acho bom demais, ou eu me acho nada. Mas não é essa a questão. Isso que a gente está falando, qualquer um pode fazer. Todo mundo tem tempo. A única coisa que Deus quer é tempo. Todo mundo tem tempo. Entendeu? Com o tempo, você vai descobrindo quem é ele, quem é você, o que ele gosta, e daí você vai descobrir que o que ele gosta é exatamente o que ele colocou em você. Certo? Por certo. exemplo, eu gosto de falar. Entendeu? Na época de escola, de faculdade, mais ou menos, o combinado era mais ou menos assim: ninguém queria apresentar. Eu sempre tive facilidade de apresentar, de falar em público, não sei o que. Sempre tive. Deus me fez assim. Ok? Não sou melhor ou pior do que ninguém. Tem um monte de outro problema. Mas nesse ponto específico, eu tinha mais facilidade que os outros. Aí normalmente o combinado era assim: vocês fazem e eu apresento. Bom para todo mundo. Eu não gostava muito de fazer, eles não gostavam de apresentar. Bom para todo mundo. Então, hoje eu entendo que Deus me fez assim e eu uso esse jeito que ele me fez e ele fica muito feliz quando eu sou aquilo que ele me criou para ser. Entendeu? Querem. Eu ia falar que eu prometo para você, tá? Mas vou falar assim, ó, eu dou minha palavra para você, tá bom? Tem a gente que acha que não pode. Que tem hora que eu queria ser diferente. Você já quis ser diferente do que você é? E muitas vezes. É, cara, eu também. Às vezes eu vejo gente, vou dar um exemplo. Às vezes eu vejo o Daniel Mar. Conhece o Daniel Mar? Sim, Nossa, o cara pega, faz a planilha, combina, não sei o que, e vai, e corre, e resolve, e não sei o que. Eu falo, cara, eu queria ser assim. Não perde um prazo. Quando vê, tá tudo resolvido, e não sei o que. Eu falei, meu, acho que minha vida seria muito mais fácil se eu fosse assim. Mas eu não sou. Entendeu? Só que eu não tento ser. Sabe por quê? Porque ele é. Ele é assim. Eu sou de outro jeito. E eu entendo que Deus me ama tanto quanto ele. Então, eu passo o tempo com Deus e com o tempo eu vou descobrindo que ele tem vontades para mim, que ele tem desejos sobre mim, que é exatamente o jeito que ele me criou para ser. Entendeu? sim. Tem sentido ou não? Tem sentido, muito sentido. Ajudou mais do que atrapalhou? Tipo assim, tá mais claro agora do que antes da gente conversar esse tanto assim ou não? Tá muito claro. Sério, você tá falando de verdade. Sim. Bom, como um jovem e adolescente pode se manter puro mesmo vivendo no mundo em que estamos? Cara, eu amei essa pergunta, sabia? Porque eu acho que vem de encontro com. Vem ao encontro, né? Nem sei qual que é o jeito certo de falar, de algumas coisas que eu tenho recebido de Deus, sabe? Quando
Jesus vai falar, Jesus está fazendo a sua oração final, Jesus está quase pronto para se encaminhar para o fim nessa terra. Ele fala assim, ó, eu peço que não os tires do mundo, mas que livrem eles do mal. E aí ele fala assim, vocês não vão sair do mundo, mas vocês não são do mundo. Então, esse é o nosso desafio, Keren. Nós estamos inseridos numa sociedade, estamos inseridos numa cultura. Não tem como a gente se blindar completamente. Não tem como a gente virar, a gente ficar isolado, por mais que a gente esteja cada um na sua casa. Porque esse aparelhozinho aqui, que está aqui, que nós estamos usando para conversar aqui, é um portal para o mundo inteiro. Então não tem como a gente. Então, deve haver, da nossa parte, essa ideia de que eu não sou super protegido. Então, sim, eu vou ter contato com o mundo, mas eu não sou do mundo. Agora, Jesus viveu nessa terra toda e não pecou. A gente via o apóstolo Paulo indo para tudo quanto é lugar, ele até entendia a cultura, ele até entendia, ele até tinha contato. Quando ele falava para os gregos, ele sabia falar o que os gregos falavam, ele conhecia os poetas gregos, ele conhecia isso, ele conhecia aquilo. Ele foi lá nos templos gregos, foi lá. Só que ele entendia quem ele era. Eu acho que se resolver tudo isso, de passar tempo com Deus, e aí eu quero falar 2 itens específicos, tá? Por exemplo, Salmo 119, guarda no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Então, Bíblia e oração. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Querem? Não tem atalho. É ler a Bíblia e orar todo dia. Não tem atalho. E aí nós vamos viver a vida normal. Ainda em comunhão com Deus, ainda lembrando dele, ainda invocando o nome do Senhor, mas assim, nós vamos ter vida normal. Entendeu? Então, agora, outro caminho que a gente conhece bem é foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Com certeza, além da comunhão pessoal com Deus, se você estiver cercado de pessoas que estão caminhando junto com você, é muito mais fácil, entendeu? Então, eu acho que é... Vamos lá, mais um, tá? Mais um. Enquanto o herdeiro é menor, ele tem tutores e curadores. Então, entender o seu nível de maturidade, você vai entender o seu nível de permissão que você dá para você mesmo. Entendeu? Então, tem coisas que você simplesmente não se permite. Ó, nesse lugar eu não vou, porque eu sei que eu não estou pronto para ir nesse lugar. E pronto, tem conversa. E já que você falou toda essa questão da utilidade, né? Aí a última pergunta é como saber se eu já estou preparado para ser útil ao Senhor, para servir ao Senhor com o meu coração, para mim não me envolver com as coisas do mundo? Eu fiquei curioso uma parada, tá? Vou tentar, tá bom? Posso Tá tentar? bom, pode. Depois dessa conversa toda, como é que você responderia essa pergunta? Bom, eu ganhei muitas coisas e eu acho que para saber se está preparado é tendo comunhão com o Senhor. Ele vai dizer se você está preparado ou não para servir a Ele. Muito bom, muito bom. Eu acrescentaria o seguinte: não existe essa parada.
Nós, a Bíblia fala o seguinte, ó, presta atenção que, ó, Keren, se eu tivesse entendido isso que vou te falar agora, com 15 anos, meu Deus do céu, como eu queria ter entendido isso com 15 anos. Presta atenção, Keren, presta atenção. Se eu não me engano, 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. O que é tudo? O que é tudo? Tudo. Tudo inclui seu estudo? Sim, Tudo inclui a série que você assiste? sim, Tudo inclui... você já jantou? não, Tudo inclui a janta que você vai comer? sim, Na nossa cabecinha, a gente separa o que é espiritual e o que é não espiritual, o que é secular, o que é humano. Na nossa cabecinha. Na Bíblia, não. Na Bíblia, tudo é tudo. Tanto que existem instruções bíblicas dizendo, por exemplo, trabalhe para o seu patrão como se fosse para Deus. Então, você não faz prova, você não estuda números irracionais para passar na prova. Você estuda números irracionais para a glória de Deus. Então, não existe isso, eu estou sendo preparado para ser útil. Não. O tempo todo, eu vivo para a glória de Deus. Nesse momento que eu estou vivendo. Na parábola dos talentos, não é isso que fala lá? Tem um que recebe um, tem um que recebe três, tem um que recebe cinco, depois acontece... Dois, né? Um, dois, cinco. Depois o senhor volta e fala o quê? Se você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Sabe o que é o pouco? Sabe o que é o pouco? que? É o que você tem na mão hoje. O que você tem na mão hoje? O que você tem na mão hoje? O que está sob a sua responsabilidade hoje? Tudo, Estudo. tudo está com responsabilidade. Estudo, fica, suas atividades de casa e tal. Seja fiel no pouco. Para a glória de Deus. Entendeu? É tão espiritual quanto você ir numa reunião, quanto você pregar o evangelho para alguém. É tão espiritual quanto. Próxima vez que você pegar o seu papel, vocês ainda usam papel e caneta, gente? Eu não sei se ou já passou já. Como assim? Para fazer tarefa de casa ainda usa papel, caneta, lápis? Ainda tem essas coisas? Sim, ainda Ah, copia muito. é mesmo? Então, próxima vez que você for pegar seu papel, sua caneta, seu caderno, sua apostila, você vai lembrar. Eu não estou estudando para passar para a prova. Eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Isso muda tudo. Entendeu? Porque senão a gente fica a gente fica numa eterna expectativa do que vai acontecer. Mas não. Só tem uma pessoa que pode ser a Karen nesse momento. Entendeu? Eu vou te dizer mais, Karen. Vou te dizer mais. Você é a melhor pessoa do mundo para ser a Karen. Não tem ninguém que sabe ser a Karen igual você. E isso tem um papel fundamental no propósito de Deus, porque Deus fala assim, ele nos criou e nos predestinou para boas obras, e nos encaminhou para boas obras que ele preparou para que nós andássemos nelas. Então tem certas coisas que Deus preparou que tá preparado? Tá preparado para ouvir um negócio meio doido? Uai, pode falar, fica à vontade. Vamos lá. Seguinte, Kelly. Onde você mora mesmo? Eu esqueci. Anápolis. Anápolis. Tá. É... Na eternidade passada, Deus estava pensando assim.
tem umas paradas que precisa acontecer em Anápolis. Tem algumas coisas que para que meu reino venha na terra, minha vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus, lá em Anápolis eu preciso de uma menina. Eu preciso que aconteça esse tipo de coisa aqui. Eu preciso que aconteça isso, isso, isso. Assim, para que isso aconteça, eu preciso de uma menina. Acho que é menina. Precisa de menina. Precisa de uma menina. Ela, eu acho que ela tem, eu acho que ela precisa ser meio tímida, mas corajosa. Ela precisa ser tipo, mais, entendi. Eu acho que ela tem, acho que se ela tiver o cabelo meio loiro assim, acho que vai ser bom. Vai ser isso. Aí ele fez a Karen. Então, já existia algumas coisas específicas para acontecer aí em Anápolis, aí no lugar, aí na sua escola, aí ele fez você. Entende? Então você não está sendo preparada para algo, você já foi preparada para algo. O que está acontecendo hoje na sua vida já é fruto de preparação. Já, ó, faz tempo que esse negócio está planejado, entendeu? Mas lembra do caminho. Relacionamento, tempo, intimidade e tal. Aí você vai ver que essas coisas vão acontecendo naturalmente. Amém. Muito bom. Fez sentido ou não? Fez muito sentido. Porque qual que é a raiz dessa pergunta? Qual que é a raiz dessa pergunta? É assim. Repete para mim de novo. Repete para mim de novo. Como saber se estou preparado para ser útil ao Senhor? É a gente pensando em determinadas obras específicas. É ou não é? Quando você fez essa É, pergunta, você não está pensando assim, eu estou sendo preparado para um dia estar em missão e salvar as pessoas e sei lá o quê. É no número racional e irracional. É lá com as meninas lá que você tem no grupo de WhatsApp. É lá. É agora. E isso só vai ser possível com relacionamento. Entendeu? entendi. Então, irmão, você quer complementar mais alguma coisa? Quero saber uma coisa. Fale. Você está feliz? Tô muito. Promete. Ai, ai. Eu não prometo, igual você falou, mas tudo bem, eu prometo. Te ajudou de algum jeito? Assim, você vai sair daqui, tipo assim, se não tivesse o que a gente conversou aqui, amanhã seria de um jeito. Mas porque a gente conversou amanhã vai ser de outro? Com certeza. Então me fala uma coisa que você vai fazer ou deixar de fazer amanhã por causa do que a gente conversou hoje. Não pensar que eu não sou útil para nada, que eu sou útil para várias coisas para o Senhor, que o Senhor me ama, que eu tenho que me relacionar com Ele. Você vai tirar um tempo no seu quarto para só trocar ideia com ele? Sempre. Vai, vai. Ó, eu lembrei agora, né? Logo quando começou a pandemia e tal, aí eu lembro que alguns irmãos compartilharam algumas palavras assim que a gente tem que orar como uma guerra espiritual e não sei o que, tá, muito bom, legal pra caramba. Aí eu cheguei no meu quarto, que eu cultivo esse costume de ir pro meu quarto e orar, e eu tô tendo que me esforçar bastante para manter a qualidade desse tempo. Nos últimos meses não tem sido fácil, não, e acho que a qualidade desse tempo tem caído, vamos dizer assim, mas creio que é a estação que Deus tá me levando. Aí eu entrei no meu quarto e comecei, porque tal,
que potestades, os principados e tal, e tal, e tal. Chegou uma hora que... só que assim, parece que não estava acontecendo nada. Chegou uma hora que eu senti Deus falando assim para mim. O que você está fazendo? Eu falei, não é guerra e tal. Eu falei, mas fui eu que mandei você fazer isso aí que você está fazendo aí? Cara, eu quero conversar com você. Falei, tá, beleza. Sentei e ficamos lá. Entendeu? Então, às vezes, o que Deus quer é ter um tempo com a gente. Entendeu? A gente quer saber. E aí, Deus quer ter um tempo com a gente. Faz isso amanhã, que eu saio daqui feliz. Amém. Com certeza todos vão fazer isso amanhã, né, gente? Acho que é bom, né? Para terminar, acho que a galera podia falar assim, ó, se amanhã vai tirar um tempinho para ficar um tempo com Deus, assim. Aí eu saio feliz daqui. É. Quem topa fala assim, não, manda um eu aqui, ou fala assim, eu vou e tal. E aí a gente termina. Tem um delayzinho assim nos comentários, tá? Fica tranquilo. Mas que bom, se você ficou feliz, se te ajudou, eu saio feliz aqui também. Amém. Começar de hoje, oh aleluia. Glória a Deus. Amém. Fechou? Então, irmão, eu gostaria que você encerrasse com uma oração. Claro, com certeza. Senhor Amém. Jesus, obrigado por esse tempo que a gente Amém. passou aqui. Obrigado, Amém. Pai, por ser esse Pai amoroso que faz questão de nos lembrar do que é importante para você. Amém. De nos lembrar que mais do que seus servos, mais do que escravos, nós somos teus filhos. E que as pessoas que estão aqui, que passaram aqui, que vão ver essa gravação, possam se lembrar disso, Amém. sentir o teu amor e escolher ter tempo com você. Obrigado, Jesus, por ter morrido por cada um de nós, ter pago o preço para que hoje a gente tivesse acesso ao Pai, tivesse acesso a você mesmo. Abençoa a Keren, cada um que passarem aqui. E essa geração de adolescentes hoje seja uma geração de amigos, dos teus amigos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, vou te tirar da live. Mais alguma palavra? Obrigado pelo convite aí, obrigado pra galera que tá aí. Tamo junto. Amém, irmão. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, eu não tô sabendo como tirar o irmão. Então, agora que mudou, eu também não sei mais, sabia? Agora que mudou, eu acho que se eu sair aqui, eu vou. Bom, gente, é isso. Se inscrevam no nosso canal do Instagram e do YouTube. Ative as notificações, dê o seu like e espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido essa live. Até a próxima. Jesus é o Senhor. Peraí, gente. Mudou aqui. Essa me ajuda aqui, eu não tô conseguindo encerrar.